Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as globulinas humanas, um trabalho da professora Sara, de Ciências Forense. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O meu grupo é eu, Pedro, Isaac. Tem a Giovana e a Mari também, que participam do nosso grupo. Bom, e hoje o que a gente vai falar sobre as globulinas humanas? A gente vai falar sobre essas incríveis proteínas que desempenham um papel fundamental no nosso organismo. A gente vai explorar suas funções, a sua estrutura e a importância para a saúde humana. É isso. Bom, para começar, a gente vai dar uma introdução do que são as globulinas. A gente vai entender o que são e como elas estão presentes no nosso corpo. Bom, as globulinas são um grupo de proteínas encontradas no plasma sanguíneo e em outros fluidos corporais. Então, existem diferentes tipos de globulinas, como a alfa, beta e gama e delta, cada uma com a sua função específica. Essas proteínas elas são produzidas principalmente no fígado e também por células do sistema imunológico. As globulinas têm uma variedade de papéis importantes em nosso organismo, desde o transporte de substâncias até a defesa do sistema imunológico. Bom, agora a gente vai falar sobre as funções e a importância das globulinas. Agora que a gente sabe o básico sobre as globulinas, vamos explorar mais adentro as funções e entender a importância para a saúde humana. As globulinas alfa e beta desempenham um papel vital no transporte de substâncias pelo corpo, como os hormônios, as vitaminas, as lipossolúveis e os lipídios. Já as globulinas gama são anticorpos produzidos pelo sistema imunológico, ajudando a combater infecções e proteger nosso organismo contra agentes invasores. Além disso, as globulinas estão envolvidas na coagulação sanguínea, na regulação da pressão osmótica e na proteção contra danos oxidativos. Essas proteínas também podem ser usadas como marcadores diagnósticos em exames de sangue, auxiliando na detecção de doenças autoimunes, distúrbios renais e outras condições médicas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas das globulinas. Agora a gente vai pegar e vai entrar mais adentro na estrutura das globulinas e entender como ela está relacionada às suas funções. Bom, as globulinas são compostas por cadeias polipeptídicas, formadas por sequências específicas de aminoácidos. Então, a sua estrutura tridimensional é determinada pela ordem desses aminoácidos, conferindo-lhes estabilidade e funcionalidade. Algumas globulinas apresentam regiões específicas que se ligam às outras moléculas, como antígenos, desempenhando um papel fundamental no reconhecimento e na resposta imunológica. A estrutura das globulinas pode variar entre os diferentes tipos, permitindo que cada uma delas exerça sua função específica. No caso, e aí então ela vai passar a se chamar anticorpo. Falando um pouco especificamente sobre as imunoglobulinas, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, por onde ela é produzida, né, e qual é a sua função. A gente tem uma sequência aqui na imagem, mas eu vou começar com a imunoglobulina A. A imunoglobulina A, ela é produzida, né, ela está presente, no leite materno e nas nossas mucosas, e ela tem como principal função proteger as nossas mucosas contra a invasão viral, bacteriana, fúngica. Por exemplo, agora a gente está falando muito sobre o coronavírus, né, no momento, e o IgA ele está presente lá na nossa mucosa oral, na nossa mucosa nasal, e é uma das primeiras barreiras contra o coronavírus, mas infelizmente ele possui uma maneira de burlar o nosso sistema imune e acaba passando pela imunoglobulina. Nós vamos conversar hoje sobre imunoglobulinas, um tema pedido lá no nosso Facebook, principalmente pelo Rony e pela Helena. O que são imunoglobulinas? Ao contrário do que muitos dizem, imunoglobulinas não são sinônimos de anticorpos. Por quê? Porque a imunoglobulina ela é uma molécula de glicoproteína produzida por plasmócitos diante de um antígeno. E o que são plasmócitos? Plasmócitos são células
provenientes dos linfócitos B. Os linfócitos B são as células da linhagem branca do nosso sangue, produzidas na medula óssea, que fazem a defesa humoral do nosso organismo. Os linfócitos B dão origem às imunoglobulinas, mas antes disso, eles se transformam em plasmócitos. E como isso? O linfócito B é produzido na medula óssea e depois de lá, o linfócito B migra para os órgãos linfóides secundários, onde ocorre então a sua diferenciação em plasmócito. E a imunoglobulina, ela provém então desses plasmócitos mediante a presença de um antígeno. E quais são os tipos de imunoglobulina? IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. Eu já vou falar um pouco sobre cada uma delas, mas primeiro eu vou falar da morfologia em geral das imunoglobulinas. As imunoglobulinas, elas possuem duas regiões específicas. A região constante, que é a região FC, que determina a classe da imunoglobulina e também a sua ação efetora, e a região variável, que é a região FAB, que são, na verdade, duas formações, né? Que é essa formação na forma de Y da imunoglobulina. Então, nós temos duas partes da região FAB, que determina a ligação da imunoglobulina com o antígeno. Ao se ligar ao antígeno, essa imunoglobulina passa a se chamar anticorpo. Então, é por isso que muitas pessoas confundem a questão do nome imunoglobulina com o nome anticorpo. O plasmócito, que dá origem às imunoglobulinas, ele faz isso mediante a presença de um antígeno. Mas, enquanto essa imunoglobulina não se juntar a esse antígeno, ela não é um anticorpo. Ela só recebe a designação anticorpo quando ela está ligada ao seu antígeno, conforme a gente vê nessa figura aqui. Então, você tem uma imunoglobulina E, né, que ela vai se ligar ao antígeno, que é um alergeno no caso, e aí então ela vai passar a se chamar anticorpo.